Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica.
Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Algumas questões são atemporais. Elas não têm cor, elas não têm orientação sexual, não têm etnia, nem linguagem, nem pátria e nem tempo. Porque são perguntas que nós fazemos agora, mas que as pessoas da antiguidade também se faziam. E uma dessas questões é: como a vida humana pode ser bem-sucedida, ou pelo menos razoavelmente bem-sucedida, diante das incertezas da existência. Então nós comentávamos
que o grande problema dessa questão não é nem tanto definir o que é uma vida bem-sucedida, o que é uma vida confortável ou que atenda o mínimo das nossas expectativas. Porque tem isso. A felicidade é expectativa menos realidade. A realidade pode ser muito boa, mas se a sua expectativa é maior, no final você está frustrado. A questão é a incerteza da vida humana, a fragilidade do ser humano. O budismo olhou para essa questão e formulou algo assim muito interessante. Segundo o budismo, ao encarnar, pelo simples fato de ser um ser humano, você ganhou 4 bônus, que são 4 dores. A primeira dor é nascer. Por quê? Por que a primeira dor é nascer? Porque você está ali naquele clima baiano do útero materno, aquele calor. E tem um aplicativo iFood que você tem fome e a mãe te alimenta pelo cordão umbilical. A comida chega, basta você sentir fome e a comida chega. Você está ali mergulhado numa experiência de unidade. O útero materno nos dá uma sensação de completude. Eu não tenho ainda, segundo os estudiosos, por exemplo, Melanie Klein, a grande psicanalista, o feto não consegue distinguir entre ele e a mãe, porque o corpo dele está formando. Como é que ele vai distinguir um corpo que está em formação do corpo da mãe? Então ele acha que é a mãe. Ele acha não, ele tem certeza. Tem muita gente aí ainda achando, tá? Porque ao perceber que ele e a mãe é uma coisa só, ele acha que ele e o mundo é uma coisa só. Ele não consegue distinguir entre ele e o mundo. É uma experiência totalmente autocentrada. Então você imagina, banheiro de hidromassagem, temperatura sempre a mesma. De repente, você está de cabeça para baixo. Alguém cortando a internet do seu iFood, te sacudindo, você experimenta um frio danado e pela primeira vez naquela encarnação, você sente que pode cair. Você sente que pode cair. Então você foi apresentado, bem-vindo, a sua encarnação começou. Agora você tem que respirar. O oxigênio é de graça. Nascer é a absoluta exposição à primeira fragilidade humana. Eu tenho um corpo. Eu preciso respirar. E agora eu vou sentir fome, solidão e uma angústia indefinível, que é a angústia de estar só. Primeiro presente. Tem mais 3. Segundo presente. Quando você dá a primeira respiração, você já começou a envelhecer. Terceira dor. O corpo é frágil, então vai adoecer. E hoje nós vivemos essa angústia, porque ninguém quer envelhecer. E ninguém quer adoecer. E o presentinho surpresa, para todos aqui receberam. Morte. Esses 4 elementos que não são de Aristóteles dão a condição do encarnado. O budismo chama de 4 dores, os espíritos, no livro dos Espíritos, chamam de
vicissitudes da vida corporal. Haroldo, mas eu não tenho karma. Vai morrer. Mesmo assim. Você vai morrer. Mas eu não tenho karma. Encarnou? Você vai desencarnar. Está no pacote, está incluído. Vai adoecer e vai envelhecer. Vicissitudes da vida corporal. Essas são as 4 básicas. Mas o pacote não para por aí. Os Espíritos dizem assim de uma forma bonita no Evangelho segundo o Espiritismo. São pequenas alfinetadas que acabam por ferir. Ao lado dessas 4 dores, todo encarnado tem uma angústia que ele não sabe definir. A angústia da fragilidade, de não ter controle. Essa condição humana foi traduzida na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, com uma palavra. Umazinha. A palavra que equivocadamente é traduzida para o português por alma. Porque traduzir por alma não dá conta da amplitude dessa palavra. Nefesh em hebraico é garganta. E Kardec definiu bem. A alma é o espírito encarnado. A alma é o espírito com 4 presentes na mão: nascimento, morte, envelhecimento e doença. Mais uns outros lacinhos, mais umas coisinhas que eu não vou falar para não quero desanimar ninguém, né? Também ficar só dando notícia ruim. Esse é o espírito. O espírito nessa condição é a alma, que os hebreus chamam de garganta. Por que uma garganta? Pensa agora, imagina aí um ninho bonitinho, maravilhoso, todo bonitinho, todo bonito como esse aqui. A mãezinha pintacilga com a comidinha no biquinho, chega no ninho e tem os seus filhinhos, coisinhas lindas, filhotinhos, com um biquinho desse tamanho aberto. 4. E ela tem uma comidinha e 4 boquinhas lindas, que não fica assim, fica assim. Essa goela aberta é o espírito encarnado. Bem-vindo ao mundo dos encarnados. Fome permanente e regular. Você come e tem fome. Você bebe e tem sede. E tem sede. E tem sede. E tem sede. Tem alguém aí com alguma água para eu beber agora para nunca mais ter sede? Não. Tem algum creme aí para eu não envelhecer? Perceberam? Então a nossa goelinha está sempre aberta. As necessidades do encarnado são insaciáveis por definição. Isso gera uma angústia. E o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo lidar com essa angústia. A angústia de estar encarnado. E nefesh, a garganta. Perceberam? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós só temos um planeta. Não importa o sistema econômico que você acredita, não importa o sistema político que você acredita, não interessa. Nós só temos um planeta. Então não tem como um ditador baixar um decreto assim: esse ano eu vou criar mais 30 rios no planeta Terra. Tem? Tem. O número de rios do planeta é limitado. O território do planeta Terra é limitado. Os recursos do planeta são limitados. Mas nós temos
8 bilhões de goelinhas abertas. E você, meu amigo, você pode alimentar essa boquinha que ela não fecha nunca. Não fecha nunca. E por mais que você dê coisas materiais, a angústia não é saciada. A dor não é saciada. A tristeza e a fragilidade de estar encarnado não é resolvida. Não é. E nós precisamos entender isso para a gente não cair em promessas fantasiosas. Herdeiro de Deus, considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo o que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, se não lograres a plenitude e abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Eu voltei, quanto tempo não sei dizer, que eu chorei. Eu queria então renascer. Vinde a mim, ouço a voz de alguém me chamar. Estou aqui, vem comigo recomeçar.
a dor que eu sinto aqui, se tem uma razão de ser, se no meu passado errei, eu preciso compreender. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu voltei, quanto tempo não sei dizer, que eu chorei. Eu queria então renascer. Vinde a mim, ouço a voz de alguém me chamar. Estou aqui, vem comigo recomeçar. Se a dor que eu sinto aqui, se tem uma razão de ser, se no meu passado errei, eu preciso compreender. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu só quero encontrar essa luz, viver a esperança e um pouco de paz. No silêncio da minha oração, minha alma deseja a renovação. Eu só quero encontrar essa luz. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Então as questões vão assumindo, porque quando nós nos perguntamos como a vida pode ser bem-sucedida diante da incerteza humana. No século III, Santo Antão inaugurou um movimento chamado os Padres do Deserto. Foram para o deserto. Eu falei deserto, eu não falei oásis. Porque se você quer descansar, fuja do deserto. Eles viviam uma vida de limitações e agruras incríveis. E eles se autodenominavam os atletas do Espírito. Porque eles estavam num contínuo exercício espiritual. Qual era o exercício espiritual dos padres do deserto? Santo Antônio, Santo Antão. O mesmo exercício dos monges do Tibete, o mesmo exercício dos monges budistas, o mesmo exercício das freiras carmelitas. Enfrentar as angústias de estar encarnado. Solidão, carência, medo, envelhecimento, dor, doença, desaprovação. Enfrentar isso.
mergulhar dentro e olhar para a própria goela, para a própria alma. Se eu falo assim, alma, fica parecendo poético, né? Mas alma em hebraico é goela, insaciável. Eu te digo assim, bom dia, te dou um abraço. De tarde você quer outro. Aí de noite eu te dou, você quer outro. Então, essa necessidade de afeto, necessidade de não se sentir só, de não se sentir exposto, de não se sentir vulnerável, de não se sentir frágil, é a condição dos encarnados. Bem-vindos. E não há como, com artifícios externos, resolver isso. Não tem. Porque quando esses padres iam para o deserto é um local especial. Porque o deserto simboliza estar encarnado. O silêncio, que é a metáfora da solidão. Metáfora. Sol, frio, falta de comida, falta de água, que simbolizam as carências insaciáveis do corpo físico. Então essas pessoas iam para lá e mergulhavam num profundo do seu íntimo. E elas percebiam o quê? Percebiam um grande dilema humano. Nós estamos há 200.000 anos em uma experiência. A experiência de tentar provar que nós, seres humanos, somos autossuficientes. O homem acredita que ele pode resolver tudo. Não, pode deixar. Pode deixar que eu vou criar um partido agora, eu vou criar um movimento político e nós vamos resolver o problema. Eu ouço essa história há 200.000 anos, desde que eu fui exilado aqui. Deu para entender? Porque o outro aspecto dessa experiência é a complementação. Por isso que eu pedi para o André falar primeiro como foi na segunda. O outro é, não, você não é autossuficiente. E aí nós vamos falar do encontro com Deus. Aí nós vamos falar da justiça divina. Aí nós vamos falar de algo que está por detrás do detrás. Por detrás do detrás. Nós vamos falar de algo que envolve nossas múltiplas experiências reencarnatórias, a nossa experiência como espírito imortal, que regularmente se torna garganta, goela, que vive as vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Eu posso dar vários nomes aqui se você quiser. Eu sou ótimo para dar nome, sou melhor que Adão. Aflições, dores, angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico. Isso tudo deságua numa questão, para terminar, que é a questão que está no livro Consolador de Emmanuel, que ele diz assim, ó, questão 55, a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos, perdurará nas épocas do porvir? Aí ele responde, a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação.
mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, considerando que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Enfermidades. Eu vou ler de novo. Pobreza, miséria, guerra e ignorância é doença. É isso que a Emmanuel está dizendo. É doença. Doença do organismo social. E como é que faz para acabar com essa doença? Mata o doente. É assim? Não é? Imagina eu criar um hospital aqui, 100% de cura. Todo doente que entra a gente mata. Então eu pego o organismo social e pergunto assim, qual que é a doença dele? Carrapato, mata a vaca. Acabou o carrapato. É isso? É essa a proposta? É essa a proposta? É essa a proposta do Espiritismo? Vamos acabar com a guerra. Como? Fazendo guerra. Então, é uma situação de enfermidade do organismo social devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Porque o ser humano iluminado não precisa de pobreza, não precisa de miséria, não precisa de guerra e não precisa de ignorância. O ser humano iluminado. Então, nosso grande trabalho, a nossa grande frente é iluminação do ser humano, porque do contrário, não adianta. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer, que você não sacia essa goela. Eu lembro de um grande psiquiatra que foi falar no Tribunal de Justiça, eu estava mediando, e a pessoa na plateia fez uma pergunta, doutor Roberto, como que faz para ter segurança? Ele pegou o microfone e falou assim, não existe segurança. Foi o que eu acabei de te dizer. Ele falou, vou te dizer por quê. Eu atendo no meu consultório, chega uma pessoa e fala, doutor, eu estou muito insegura, porque eu estou no cheque especial, não consigo pagar minhas contas. Aí conversa. Próximo, aí entra outra pessoa. Eu estou muito inseguro, que essa variação de taxa Selic, de bolsa, estou preocupado com a minha aplicação de 10 milhões de reais. Percebeu? E isso não tem fim. Não tem fim. Porque não adianta você dar algo material para matar essa angústia do ser encarnado. E essa é a grande metáfora do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, porque o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é como se Jesus voltasse no tempo e falasse olhando nos olhos de Eva. Jesus voltou para conversar com Eva. Gente, isso aqui é uma metáfora, pelo amor de Deus. Então depois vai publicar esse corte aí no YouTube. Estou eu lascado. É como se Jesus voltasse e olhasse nos olhos de Eva e dissesse assim para ela, Eva, se você soubesse quem te pede água para saciar a sede da garganta sem fim, porque Jesus bebeu água naquele dia e no dia seguinte ele bebeu de novo. A mulher samaritana deu água para ele e na cruz ele teve sede de novo.
Então ele disse para ela, se você soubesse quem está te pedindo água material, você pediria água para mim. Porque eu tenho a água viva. Eu tenho uma água que vai saciar seu espírito. E se você beber uma vez, você nunca mais terá sede. Então, Cristo na cruz terminou o diálogo com a mulher samaritana. Porque na cruz ele voltou a pedir água. Porque o corpo dele tinha sede. Ele estava todo arrebentado. Ele estava prestes a receber o quarto presente do encarnado, que é a morte. Mas ele não tinha sede na alma. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também. É a dança da vida. Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem, só falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia, juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós
Seres humanos de primeira classe. André Luiz. Ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Nós temos que parar de perguntar o que eu quero da vida. O que eu quero da vida? Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero um esposo, quero uma esposa. Eu quero uma casa nova. Eu quero fazer isso. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero, o que eu quero? Eu quero. Essa é a pergunta errada. E aí ele vai dizer, é por isso que as pessoas estão sofrendo.
Porque a pergunta que elas tinham que fazer é: o que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim? Você está lá no leito do hospital e pergunta: e agora, meu Deus, o que você quer de mim? O que você me colocou aqui? O que você quer de mim? Ouve o teu coração em cada prece. Alguns meses antes de desencarnar, Chico Xavier, que detestava o hospital, não gostava de hospital de jeito nenhum, foi internado com pneumonia. E aí, não sei se você se recorda, o repórter da Globo estava lá fazendo uma cobertura e 2 luzes entraram no quarto. Foram perguntar para ele, depois que ele saiu do hospital, quem era? Isso em 2002, pouco antes dele desencarnar. Ele falou: era minha mãe e Emmanuel. Aí a pessoa perguntou: e o que o Emmanuel te disse? Para eu ter paciência. Para eu ter paciência. Então a gente vai aprendendo a ler o que a vida quer. Porque você quer caminhar num ritmo, mas a vida pede outro. Você quer uma coisa, mas não está na hora. Você não vai alcançar agora, só vai alcançar depois. Mas a gente quer que a vida ajoelhe na frente da gente. A verdade é essa. A gente quer que a vida ajoelhe e fale assim: sim senhor, sim senhora, o que você quer? Só que a vida não é gênio da lâmpada. Quem dá as cartas é Deus. É Ele que determina. Você pode fazer um plano para mês que vem e desencarnar agora no final de abril. Espero que não, mas pode acontecer. Pode. Você está cheio de planos, não é? Faz uma prece: oh meu Deus, quero trocar de casa, precisando fazer isso, arrumar um novo emprego. E aí o benfeitor está lá: sim, meu filho, você vai arrumar um novo emprego, pode ficar tranquilo. Você vai gostar, vai mudar de casa. Vai mudar de casa. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Você vai desencarnar dia 30 de abril. Então essa purificação do templo, purificação do templo, é quando o Hanan pergunta para Jesus, está lá no capítulo 3 do Boa Nova: ah, você conhece as leis do templo, conhece isso, conhece aquilo? Jesus fala para ele: eu sei qual é a vontade de Deus a meu respeito. Ler os sinais. O que é agora? Há uma cena belíssima, num filme belíssimo. Um filme com Tom Hanks chamado O Náufrago. Ele era um homem do correio, vivia correndo como a gente. Correndo, entregando carta, aquela correria, não tem tempo para nada, não é? As pessoas adquirem as coisas, mas não tem tempo para aproveitar. Então aquela correria, aquela vida, aquela loucura. Vai fazer uma viagem, cai o avião, está ele numa ilha deserta. Aí, o que acontece? Você não, sabe, você fala assim: eu estou precisando ir ao dentista, estou precisando ir ao dentista. E não vai, porque você não tem tempo. Era o caso dele. Só que ele caiu na ilha deserta. O que foi acontecer? A dor de dente. Só que lá não tem dentista. Então, teve que arrancar o dente, teve que se adaptar, e ele querendo forçar, querendo fugir, criando situações para sair da ilha, para fugir. O tempo passou, porque é a gente, a gente encarna, vem aqui com uma programação, todo mundo sabe.
o que tem que fazer, quais são as etapas, por que veio, o que aguarda, quais são os limões e as pimentas, que nós vamos ter que engolir. Todo mundo já está sabendo. Foi tudo programado. E chega aqui, a gente fica querendo fugir da ilha. Quer sair de qualquer jeito. Então tem um momento no filme que ele se entrega. Ele fala: agora eu vou ver o que o mar vai me trazer. Eu agora estou receptivo. É a atitude de quem purificou o templo interior. E fica receptivo à vida. Vamos ver o que o mar vai trazer. Aí um dia o mar trouxe um pedaço de pau, no dia trouxe um outro, trouxe uma cor. Daqui a pouco ele tinha uma jangada e ele saiu. Depois de anos naquela ilha, ele saiu. E quando ele chega na casa da moça que era noiva dele, e anos numa ilha deserta, e ela pergunta para ele: você quer leite desnatado ou leite normal? Ele deve ter pensado assim: ela está precisando naufragar numa ilha. O tanto de problema que a gente cria para a vida da gente. Aí ela arruma a cama toda, ele vai e deita no chão, está acostumado a dormir no tempo. Dormir no tempo. É como aquele filósofo grego. Alexandre o Grande chegou para ele e falou assim: diz que eu sou o homem mais sábio do mundo. Ele olhou para Alexandre o Grande, baixou a cabeça, não falou nada. Falou: o senhor pode pedir o que o senhor quiser que eu vou te dar. Ele falou assim: posso? Pode. Então, por favor, o senhor dá licença um pouquinho, o senhor está tampando meu sol. Só isso que eu peço, tá? O senhor está tampando meu solzinho. Essa atitude de purificação do templo interior. Aí começa a crescer esse sentimento de fé. E a gente começa a aceitar aquilo que a vida traz para a gente. Aquela sogra, aquele sogro. Ele começa a entender algo que o Chico entendeu. Quando ele estava com muita dificuldade, e ele pediu para Emmanuel que lhe fizesse um favor. Pedisse aos espíritos superiores um conselho de Maria, mãe de Jesus. Ele não queria do Emmanuel, não Bezerra, não, queria de Maria. Eu quero um recado dela. Não adianta vir com o seu. É dela. Bem, Chico, nós vamos encaminhar o pedido para ela. Encaminhou o pedido. Passou-se um tempo. Emmanuel entra no quarto dele e fala assim: olha, Maria respondeu. Respondeu? Respondeu. Mandou uma frase em resposta às suas perguntas. Meu Deus, qual que é a frase? A frase é a seguinte: isso também passa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E começou a rir, ia ficar alegre. E ficou muito alegre, começou a ficar eufórico. Aí o irmão falou: Chico, calma, porque isso também passa. Então, na verdade, o que a gente espera é que esse templo interior seja purificado e a gente consiga, cada qual na sua luta, cada qual na sua prova,
cada um na sua expiação, nas suas dificuldades, cada um na sua alegria, consiga fazer silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus dentro. E que nenhum de nós perca o sentido da vida, o propósito da vida. Ninguém vem ao mundo sem um propósito, sem um objetivo. Você é a pessoa mais importante para viver a sua vida. Não tem ninguém mais preparado para viver a sua vida do que você. Que Jesus nos abençoe e que o templo seja purificado. Muito obrigado. Agradeçamos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar um lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, e nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições do mundo nos abandonam em caminho, amarfanhando-nos no espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco, reconhecemos que a decepção no fundo não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem de futuro em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar.
Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara.